Tensão no Oriente Médio. Vice-prefeita da capital e secretário de Joinville falam dos momentos de apreensão vividos em Tel Aviv, em meio à guerra. Dia de decisão na Universidade Federal de Santa Catarina. O Conselho Universitário da UFSC se reúne para decidir se retira ou não homenagens ao primeiro reitor da instituição, João Davi Ferreira Lima. Denúncia em Joinville. Donos de lar de idosos clandestino são presos em flagrante por maus tratos. Santa Catarina contra a gripe. Estado entra em emergência de saúde pública devido aos casos de síndrome respiratória aguda grave. Futebol. Criciúma encara o Amazonas em busca da terceira vitória consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade desta sexta-feira começa com o conflito entre Israel e Irã. Os israelenses atacaram o Irã nesta quinta-feira. Em resposta, os iranianos lançaram mísseis que atingiram a capital israelense, Tel Aviv. Em Israel, a vice-prefeita de Florianópolis e o secretário de Segurança Pública de Joinville participam de uma comitiva brasileira em visita ao país. Os dois relatam os momentos de tensão em meio à guerra. A vice-prefeita de Florianópolis e secretária de Segurança Pública, Mariane Matos, está em Israel como integrante de uma comitiva de representantes de cidades brasileiras e de outros países da América Latina. O grupo viajou a convite do governo israelense para conhecer sistemas tecnológicos aplicados à segurança pública, à educação e cidades inteligentes. Segundo Mariane, na madrugada de sexta-feira, os integrantes da comitiva foram surpreendidos por alertas de emergência. Sirenes soaram e todos precisaram se deslocar rapidamente para bunkers, abrigos reforçados usados em situações de ataque. Chegando lá, o pessoal já estava chegando também, todo mundo tranquilo, sem correr, ninguém se atropelando pelos corredores, então realmente todo mundo fez como deve fazer. E aí lá eles orientaram, eles explicaram, começou o ataque no Irã, provavelmente vai ter resposta, então a gente deu esse alarme na região toda, para que todos saibam o que está acontecendo. Outro integrante da missão, o secretário de Proteção Civil e Segurança Pública de Joinville, Paulo Rogério Rigo, também compartilhou sua experiência. Ele relatou momentos de apreensão vividos durante os alertas e afirmou que todas as atividades do cronograma oficial foram suspensas por medida de segurança. Hoje as atividades foram canceladas, ainda durante a semana que vem teríamos aí 2 dias de feira, uma feira importante com a participação de mais de 150 países, enfim, mas nós estamos bem. Com o espaço aéreo fechado, a rotina em Israel foi parcialmente alterada. A população foi orientada a permanecer próxima de abrigos e evitar áreas abertas. A comitiva brasileira segue assistida pelo governo israelense e tem previsão de retorno ao Brasil no dia 20. O Conselho Universitário da UFSC apreciou hoje a proposta que muda o nome do campus principal da instituição aqui na capital, que homenageia o ex-reitor João Davi Ferreira Lima. A expectativa era para um ponto final dessa polêmica hoje, mas a decisão foi novamente adiada. Entre os estudantes, opiniões divididas. Para a universidade, esse cara, ele fez a universidade. Se não fosse por ele, se não fosse por esse homem, nada daqui existia. Durante a ditadura, ele delatou vários estudantes, professores e técnicos para o regime militar. Muitos deles foram sequestrados, alguns assassinados também. Na UFSC, a possibilidade de mudança do nome do campus Florianópolis tem gerado polêmica. O espaço leva o nome do professor João Davi Ferreira Lima, fundador e primeiro reitor da universidade. A mudança do nome da UFSC foi uma das 12 recomendações propostas pela Comissão Memória e Verdade da UFSC para reparar possíveis danos causados na universidade pela ditadura militar que governou o país entre 1964 e 1985. O relatório apresentado pela comissão em 2018 aponta que o ex-reitor teria enviado listas com nomes de professores e estudantes que foram perseguidos pelo regime. O professor Daniel Castellan coordenou a comissão responsável por implementar as medidas propostas em 2018, dentre elas a mudança do nome do campus. Aprofundar nas pesquisas, conhecer os documentos, levar em consideração também todos os atos meritórios que o professor João Davi fez, assim, levar tudo isso em consideração e se posicionar a respeito da decisão que tinha sido tomada em 2003
que é a decisão que deu o nome ao campus João Davi Ferreira Lima. O assunto foi tema de uma reunião do Conselho Universitário nesta sexta-feira. Representantes de movimentos estudantis se mobilizaram e colocaram faixas no auditório. A expectativa era por um ponto final na polêmica, mas um conselheiro pediu vistas do processo sob protesto dos estudantes, o que adiou a definição. A partir de agora teremos, na próxima terça-feira, nova reunião do Conselho Universitário. O relator o conselheiro que pediu vista vai fazer um novo parecer e vai ser colocado em votação. Naturalmente, o parecer que vencer exatamente será acatado pela universidade. Um casal proprietário de um lar de idosos clandestino foi preso pela Polícia Civil nesta sexta-feira. Um dos pacientes da casa foi encontrado amarrado a uma cama. Os detalhes com o repórter William Tenório. No momento da ação da polícia, estavam na casa 2 idosos, uma pessoa com deficiência física e uma com deficiência mental, todas sem autorização dos órgãos públicos. Uma pessoa acamada foi encontrada amarrada em uma cama. No local, a estrutura era precária e insalubre. A dona da casa, uma mulher de 48 anos de idade, que possui mais de 45 registros de boletins de ocorrências em razão das suspeitas de prática de crime de maus tratos e irregularidades na casa que administrava, por determinação da Justiça, ela estava proibida de realizar qualquer atividade relacionada ao atendimento de pessoas idosas. A mulher insistiu em descumprir a determinação judicial e, além disso, a investigação apurou que o companheiro da mulher auxiliava na administração da casa e teria uma arma de fogo. O casal foi levado para a delegacia e preso em flagrante pelos crimes de maus tratos, desobediência de decisão judicial e cárcere privado. De Joinville, William Tenório para o Band Cidade. Uma ação integrada entre Polícia Civil, Correios e Receita Federal apreendeu drogas enviadas de forma clandestina por meio de encomendas. A fiscalização ocorreu no Centro de Triagem e Distribuição em Florianópolis. Durante a inspeção, os agentes acharam esta boneca, recheada com haxixe. Também foram localizadas porções de cocaína e crack em outras encomendas. As investigações seguem agora para identificar os responsáveis pelo envio e se uma associação criminosa está envolvida na remessa dos entorpecentes. Um acordo firmado na Justiça Federal destravou o licenciamento da Marina da Beira-Mar Norte, em Florianópolis. A decisão foi tomada nesta sexta-feira e reconhece a competência do Instituto do Meio Ambiente, o IMA, para o licenciamento ambiental. A ação civil pública do Ministério Público Federal vai ser convertida em cumprimento de sentença e o órgão vai passar a acompanhar a execução desse acordo. A Prefeitura prevê investimentos de quase 200 milhões de reais no Parque Urbano e Marina da Beira-Mar Norte, com vagas para 500 embarcações, entre públicas e privadas, área de lazer, quadras, bares e restaurantes. A seguir no Band Cidade, o comentário de Cláudio Prisco Paraíso, informações da economia e da educação. E veja também, Santa Catarina decreta emergência de saúde pública devido aos casos de síndrome respiratória aguda grave e a alta de ocupação de leitos de UTI. Detalhes após o intervalo. Já voltamos. De volta com o Band Cidade, hora do comentário político de hoje de Cláudio Prisco Paraíso. Olá, Prisco, boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Na semana passada, repercutimos aqui a pesquisa Quest sobre a performance do governo Lula e também as perspectivas eleitorais com vistas às eleições presidenciais de 2026. E ontem, o Instituto liberou dados interessantes que merecem uma apreciação. Veja, aí é uma posição comum entre eleitores de Jair Bolsonaro e de Lula da Silva, que se degladeiam numa grande polarização. 56% dos brasileiros não querem mais a reeleição para cargos executivos, presidente, governadores e prefeitos. Entre os eleitores de Lula, os mesmos 56% querem a derrubada do expediente. E eleitores de Bolsonaro, 59%. E aí, nós vamos para a reunião
da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que aprovou uma PEC, proposta de emenda constitucional, justamente tratando da reeleição e colocando um ponto final nela, nefasta, que já defendemos aqui há muitos anos, na trajetória profissional. Mas não fica só nisso. A ideia é também que tenhamos uma eleição única, de 5 em 5 anos, de vereador a presidente da República. Mas para isso tem que seguir um cronograma, aprovado pela CCJ, que nós vamos mostrar na sequência. Aqui nessa foto, o catarinense Esperidião Amin, à esquerda, é integrante da CCJ. Muito bem, aqui está. Na reeleição para presidente, deputados e governadores, aqueles que se elegerem em 2026 terão mandato de 4 anos e poderão, em 30, se reeleger. Já em 2034, o mandato já passa a ser de 5 anos, mas sem direito à reeleição. Vamos ao próximo telão. Agora, em relação a prefeitos e vereadores. Aqueles eleitos no ano passado terão mandato de 4 anos e poderão, em 28, se reeleger. Agora, em 28, o mandato deles, prefeitos e vereadores, será de 6 anos, sem direito à reeleição. E em 2034, aí sim, seria um mandato de 5 anos, de 34 a 39. E para fechar a engrenagem dos cargos eletivos, próximo telão, temos aqui os de senadores. Em 2022, foram renovadas cadeiras na casa de 1/3, 27 cadeiras do Senado, são 81 no total. Esse mandato vai até 2030, 8 anos. Perfeito. Agora, em 2026, renovação de 2/3, 54 senadores. Esse mandato vai, normal, até 34, igualmente de 8 anos. Mas aqueles eleitos em 2030, 1/3, esse mandato vai até 2039, 9 anos, 1 ano a mais. Mas, em compensação, os 2/3 eleitos em 2034 vão até 2039, 5 anos. E assim também em 2039, 5 anos. E assim passaríamos a ter mandatos de 5 anos de vereador a presidente da República e sem reeleição para os cargos executivos. Vamos observar o desenrolar dos acontecimentos, mas essa proposta parece-me interessante. É com você, Rodrigo. Obrigado, Prisco. O governador Jorginho Melo transmitiu o cargo para o presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Jorginho Melo vai participar de uma missão internacional à Ásia. A transmissão de cargo ocorreu na Casa da Agronômica, residência oficial do governador. Jorginho Melo transmitiu o cargo para o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto. O chefe do Judiciário catarinense assume o cargo de forma interina, porque a vice-governadora Marilisa Ben está em missão na Europa e o presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia, está licenciado do cargo. O governador Jorginho Melo participa da missão catarinense ao Japão e à China até o dia 25 de junho. A meta é mostrar a sanidade animal catarinense para carnes suína e de aves, ampliar as relações comerciais e atrair investimentos. Santa Catarina está em emergência de saúde pública para síndrome respiratória aguda grave. O decreto foi assinado pelo governo do estado nesta quinta-feira. O decreto foi assinado em meio à alta nos casos de síndrome respiratória aguda grave e na ocupação de leitos de UTI. Atualmente, 93% dos leitos de terapia intensiva estão ocupados. Das 1.423 vagas existentes, apenas 87 estavam disponíveis.
O pior cenário é na Grande Florianópolis, com 98% das vagas ocupadas. Com o decreto, a Secretaria Estadual de Saúde fica autorizada a adquirir bens e serviços de entidades privadas ou filantrópicas de forma mais ágil. Desde o início do ano, foram registrados em Santa Catarina 1.200 casos de síndrome respiratória aguda grave, aumento de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. 142 pessoas morreram neste ano, número maior do que as 67 mortes registradas no mesmo período de 2024. Por outro lado, a vacinação contra a gripe segue baixa em Santa Catarina. Mesmo disponível nos postos de saúde, a imunização atingiu apenas 42,6% do público-alvo. A baixa adesão é apontada como um dos principais motivos para a propagação da doença. Hora da economia, giro mensal pelos indicadores. Vamos falar das vendas do varejo e também do desempenho do setor de serviços, dois grandes geradores de emprego e renda aqui no estado. Primeiro, aqui no telão, falamos do varejo ampliado, que em abril registrou em Santa Catarina uma queda de 1,8% nas vendas, mais ou menos a mesma que o indicador nacional, que recuou um pouquinho mais, 1,9%. Em relação a abril do ano passado, houve uma alta de 4,3%, o sexto melhor resultado entre os estados do país. No acumulado do primeiro quadrimestre, alta de 5,9%, aí foi o quarto melhor indicador do país. E nos últimos 12 meses até abril, alta acumulada de 7,2%. O varejo ampliado, como eu sempre falo, inclui, além do varejo tradicional, as áreas de veículos, materiais de construção e os atacadistas de alimentos. E entre janeiro e abril, os setores com melhor desempenho nas vendas foram artigos de uso pessoal, com uma alta de 18,9%, tecidos e vestuário, 10%, supermercados e hipermercados, alta de 8,4%, materiais de construção, 7,6%, móveis e eletrodomésticos, 6,1%. Agora, o setor de serviços, em abril fechou com alta, segundo o IBGE, 0,5%, meio ponto percentual em relação ao mês anterior. Em relação a abril do ano passado, alta de 5,2%, a sétima maior entre os estados do país. No acumulado do primeiro quadrimestre, alta de 4,9%, de novo a sétima melhor. E nos últimos 12 meses até abril, alta de 5,9%. No primeiro quadrimestre do ano, destaques para os serviços prestados às famílias, alta de 11,9%, seguidos pelos transportes e correios com alta de 7%. Outro dado do IBGE, divulgado hoje, tem a ver com a educação. Santa Catarina tem a segunda menor taxa de analfabetismo entre todos os estados do país. O indicador teve, inclusive, uma queda entre 2023 e 2024. Dados divulgados hoje pelo IBGE são baseados na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua. De acordo com o IBGE, a taxa de analfabetismo em Santa Catarina baixou de 2% em 2023 para 1,9% em 2024. Foi o segundo menor indicador entre os estados do país, atrás apenas do Distrito Federal. A taxa catarinense também é menor que a média nacional e bem menor, que ficou em 5,3%. Vale lembrar que no início da série histórica dessa pesquisa, que foi em 2016, o analfabetismo catarinense era de 2,6%. A seguir no Band Cidade, o destaque é para o esporte. Com reforços, Criciúma encara o Amazonas neste fim de semana pela 12ª rodada da Série B do Brasileiro. Os detalhes após o intervalo. Já voltamos. Estamos de volta com o Band Cidade. Começa daqui a pouquinho a Feira da Esperança. Vamos ao Centro-Sul, o palco do evento. Gabriel Felipe, muito boa noite para você. Como é que está a expectativa por aí? Olá, uma ótima noite para você, Rodrigo, para todos que nos acompanham aqui na tela do Band Cidade. Exatamente daqui a pouquinho, na verdade era para ter começado, mas sempre tem aquele atraso. O público ainda está chegando aqui no Centro-Sul, ainda são poucas pessoas que estão por aqui. O pessoal está saindo de casa, está saindo do trabalho, vai dar aquela passada em casa para vir acompanhar a feira, que começa hoje com uma apresentação do grupo APAI, do grupo de dança da APAI, aliás, logo mais às 7h15, portanto, teoricamente, começa a Feira da Esperança, 32ª edição da Feira da Esperança aqui no Centro-Sul, em Florianópolis. Feira que, como eu falei, segue até o domingo, hoje com show nacional aí da Orquestra Brasileira Mulheres do Samba. Amanhã também tem show nacional do Quinteto SA e no domingo show nacional com a banda gaúcha Nenhum de Nós aqui na Feira da Esperança em Florianópolis. De Florianópolis, Gabriel Felipe, para o Band Cidade.
Série B do Campeonato Brasileiro, o Criciúma enfrenta o Amazonas neste fim de semana pela 12ª rodada. A semana do Criciúma foi com novidades. O primeiro reforço da janela de transferências a ser apresentado foi o atacante Gustavo Maia, que vem de empréstimo do Sport. Na sequência, o também atacante Nicolas, que está na 3ª passagem pelo time e até já estreou. A primeira meta do Criciúma é tentar vencer em casa neste fim de semana. O time catarinense é o 15º colocado da Série B, com 12 pontos. Após as 2 vitórias consecutivas, elenco e comissão técnica querem a vitória para embalar de vez na competição. Criciúma e Amazonas se enfrentam no estádio Heriberto Wilson neste domingo, às 8h30 da noite. Pela Série C, o Figueirense encara o Londrina fora de casa pela 9ª rodada da primeira fase. Para o desafio longe de casa, o técnico Pintado não vai poder contar com o volante Flávio, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Por outro lado, o também volante Johnny Douglas volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão. A boa notícia é de que os novos reforços, o zagueiro Douglas Bacelar e o volante Ramon, vão estar à disposição do técnico para a partida. O Figueirense é o 14º colocado da Série C, com 9 pontos, e não perde há 3 jogos, com 2 vitórias e 1 empate. Londrina e Figueirense se enfrentam neste domingo, às 4h30 da tarde, no estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina. No mesmo horário, o Brusque recebe o Tombense. Para o duelo contra o time mineiro, o técnico Felipe Gouveia vai ter reforços. O lateral Caio Gomes, o volante Bernardo e o atacante Udey Clinton devem ficar à disposição para a partida. Como desfalques, o técnico não vai poder contar com o centroavante Álvaro, que rompeu o tendão de Aquiles e não deve jogar mais na temporada. Os laterais Matheus Pivô, com fratura na perna, e Alex Juan, com estiramento na coxa, também são baixas. O goleiro Jordan segue em recuperação de uma ruptura de ligamento no joelho e o zagueiro Jonathan tem estiramento na coxa. Para completar a lista de desfalques, o volante Carlos Biro, com desconforto muscular, está fora. O Brusque é o 3º colocado da Série C, com 14 pontos. Se vencer, o time pode até terminar a rodada como líder da competição. Brusque e Tombense se enfrentam neste domingo às 4h30 da tarde no estádio Augusto Bauer. Hoje é dia de celebrar o amor, a fé e uma das tradições mais doces de Florianópolis. Na paróquia de Santo Antônio, no centro da cidade, o santo casamenteiro foi homenageado com um bolo especial. É dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro, e na paróquia dedicada a ele, no centro de Florianópolis, o amor pode estar dentro de uma fatia de bolo. Mas por que 13 de junho? É que foi neste dia, há quase 800 anos, em plena Idade Média, que Antônio de Pádua faleceu. Canonizado menos de um ano depois, se tornou um dos santos mais populares da Igreja Católica. E não por acaso. Dizem que ele ajudava os jovens a conseguir o dote para o casamento. Daí o título de casamenteiro. E não é uma tradição antiga, né? Ela permanece, então a gente sempre tenta vir aqui todos os anos. Ano passado eu encontrei a imagem e finalmente no final do ano eu consegui me casar, depois de alguns anos juntos. Todos os anos, dezenas de voluntários trabalham para preparar o famoso bolo de Santo Antônio. Ele vem recheado de chocolate e doce de leite e, em algumas fatias, o santinho e até alianças. Quem encontra uma destas surpresas, segundo a tradição, pode estar com o casamento a caminho ou outras bênçãos. O santo nos auxilia bastante, né? Principalmente questão de saúde, né? Questões familiares. Então é um santo que a gente pode pedir socorro, né? Pedir ajuda para diversas causas, que ele sempre nos auxilia. E é isso, esse foi o Band Cidade desta sexta-feira. Reveja todo o nosso conteúdo no portal TVBV Online. O QR Code está na sua tela, você acessa e fica muito bem informado. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você de casa, um forte abraço, muito obrigado pela audiência ao longo de toda a semana. Boa noite, bom fim de semana e a gente se encontra aqui na segunda-feira. Tchau, tchau.